aí, gente? Então, te proibiram de fazer a sua atividade física. E agora? Um dia desses, um paciente me perguntou se ele ia e quando ele ia poder voltar a jogar tênis e a correr. E porque haviam dito para ele, num diagnóstico, que por causa das condições que ele apresentava, que ele não poderia mais correr e que ele não deveria mais correr. E aí a gente entra num dilema, porque o que a reabilitação, o que a fisioterapia pode fazer por esse paciente que teve esse diagnóstico aí, essa recomendação de se afastar de toda a atividade física que ele faz. É muito importante que a gente esclareça para o paciente que quando é recomendado a ele que não faça ou que suspenda algum tipo de atividade, que essa suspensão talvez ela não seja definitiva. Existem muitos fatores que precisam ser considerados no momento em que a gente suspende um paciente de uma atividade. Então, dependendo do caso que o paciente traz, que o paciente apresenta, é que nós vamos identificar quais são as possibilidades de retorno. Normalmente, o paciente recebe essa indicação, né, de suspender a atividade física quando ele tem alguma lesão que o impede de praticar essa atividade física. Essa lesão pode ser crônica ou pode ser uma lesão recente, aguda, né, por causa de um trauma, enfim. Independente disso, o que a gente precisa pensar é no processo de recuperação e quais são as adaptações que esse paciente pode passar, que esse paciente pode ter para poder executar, voltar a trabalhar nessa atividade física que ele fazia, que ele praticava. Quando a gente tem, por exemplo, casos crônicos que envolvem aí desgastes articulares, cartilaginosos e tal, é muito comum que o paciente chegue para nós na clínica dizendo assim, que ele foi recomendado a não fazer mais a atividade física que ele tinha costume. Nesses casos, é muito importante a gente ter a consciência de que esse caso precisa ser avaliado e se existe a possibilidade daquela articulação se adaptar a esse novo contexto de lesões anatômicas em estruturas ali da articulação e se essas estruturas conseguem sustentar uma atividade física se aquela articulação for bem trabalhada. Esse trabalho articular para adaptar o paciente a atingir esse objetivo de retomar a atividade física que ele praticava, vai envolver um trabalho funcional no sentido de retomar e de recuperar mesmo, de reabilitar as variáveis que estão envolvidas na prática daquela atividade. Por exemplo, se a lesão que ele apresenta traz um déficit de mobilidade ou se é identificado durante a avaliação um distúrbio de força muscular mesmo, ou de ativação, enfim, de desequilíbrio muscular. Se isso for sanado, será que esse paciente consegue retomar a atividade física? E existe algum dispositivo que pode ser utilizado, algum recurso que esse paciente consiga atingir esse objetivo? Todas essas perguntas trazem respostas muito individuais. A gente vai conseguir responder, na verdade, somente se a gente avaliar caso a caso e identificar as variáveis de cada paciente, que cada paciente apresenta como distúrbio aí, né? Então, é muito importante que esse paciente, quando recebe esse diagnóstico ou quando percebe que está passando por algum processo de dificuldade na execução dessas tarefas, que ele passe por um fisioterapeuta para que essa avaliação seja feita de uma maneira bem orientada e que esses objetivos sejam traçados de uma maneira muito consciente. É muito importante que o paciente tenha consciência das limitações dele e que essas adaptações vão depender dessas condições que ele vai apresentar nessa avaliação. E aí é muito importante a gente considerar esses mesmos conceitos para atividades laborais e para atividades da vida diária também. É muito comum que o paciente receba, por exemplo, diagnósticos de que ele não pode mais abaixar nessa posição, que ele não pode mais dormir nessa posição ou que ele não pode mais trabalhar nessa posição. E aí é muito importante identificar
nas condições físicas do paciente, se realmente não existe nada que pode ser feito para que essa funcionalidade volte a acontecer de uma maneira segura e sustentável. E aí, quem vai poder auxiliar o paciente na busca por esses objetivos é o fisioterapeuta e, claro, um trabalho interdisciplinar, multiprofissional é muito importante nesses casos. Para poder sanar aí mais dúvidas, é muito importante que o paciente busque aí a avaliação do fisioterapeuta. Combinado? Um abraço para vocês, até mais!